Acho que o bacana de tudo isso, quando o Givanildo ele fala de todo esse contexto, a gente vai vendo as diferenças, né? Do tênis, que era um pouquinho lá atrás, um tênis técnico, um tênis que exigia um pouco algumas coisas diferentes. Aulas eram um pouco mais individuais, não é isso? Hoje a aula é um pouco mais em grupo, tem uma dinâmica um pouco diferente. Naquela época exigia um pouco mais a parte técnica de cada professor, né? O professor, ele não dava aula, ele fazia aula com o aluno. Entendeu? Por exemplo, se a gente fizer uns bons torneios, atrai inclusive até pessoas querendo patrocinar o tênis. Aí que ele fala, poxa, o que eu vou fazer para o Master? Né? Então o tênis, até por exemplo, os empresários mesmo, tá vendo que o tênis está crescendo, eles estão querendo se envolver ali, nos ajudar com o tênis, né? E outra coisa, eu creio que a federação, só ela ser legalizada hoje, nós estamos com uma boa federação. A federação hoje, mato-grossense, ela é uma das melhores do país, para quem não entende. Olá, tudo bem? Estamos aí começando mais um episódio do Tênis em Destaque, o episódio de número 15, né? E hoje estou aqui com meu amigo de volta aqui, meu amigo Livas, que teve um período meio ausente aí com as correrias, né? Mas agora ele está de volta aqui comigo, né, Livas? É um privilégio enorme estar aqui novamente, sempre, né? Obrigado, viu? E hoje, Livas, parece que nós temos uma pessoa especial aí, uma lenda, né? Uma lenda. Eu quero que você apresente, porque é uma pessoa muito especial aí do tênis. Então, quem que é, Livas, que nós estamos hoje? Uma lenda, Aham. fundador do circuito mato-grossense de tênis, campeão de ITF Master, e um baita empreendedor com academias, um cara que tem um combustível, tanque cheio, Maravilha. sempre nos puxando para cima, Givanildo Almeida. Seja bem-vindo, querido. Opa, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui junto com vocês aqui, né? Há um amigo aqui, o Arreson, e uma pessoa que admiro muito, que é o Livas, né? Grande mestre do tênis. Maravilha. E, Givanildo, para nós é uma alegria, né? Porque a gente sabe que toda a trajetória nossa de vida, né? Quando a gente chega, ela é bacana por aquilo que a gente faz, né? Então, hoje a gente fica muito feliz de tê-lo aqui pela sua trajetória no tênis, né? E muitas pessoas que às vezes não conhecem o Givanildo, só conhecem o Givanildo lá da Tennis Company, né? Quer saber um pouquinho mais da sua história, né? Conta para nós a sua história aí no tênis. E hoje nós falamos do Givanildo que começou, né? é, é, Há muito tempo atrás e hoje está ainda participando de torneio, quer dizer, uma motivação para todos nós. Conta para nós um pouco da história do Givanildo aí. Na verdade, eu comecei em Brasília, cheguei em 73, em 74 foi onde eu conheci o tênis, né? E aí começando pegando bola. E aí, naquela época, a raquete era muito difícil. Eu consegui começar a jogar tênis com a mão, que não tinha raquete, e aí pegar um pedaço de tábua e ia jogando também. Aí em 76, em julho de 76, foi quando eu peguei na primeira raquete. E aí participei de um torneio, acabei sendo campeão desse torneio e ganhei uma raquete de prêmio, né? E aí gostei, né? Continuei do tênis, eu tive que parar em 79, por último, porque a Academia Brasiliense de Tênis dispensou todos os boleiros. E aí eu com vontade de voltar pro tênis, sabe? Trabalhei em outras coisas, eu fui office boy, trabalhei no xerifado, mas eu resolvi voltar pro tênis, que foi justamente em outubro de 80. E aí já comecei a trabalhar de armador de quadra, trabalhando como armador de quadra, ganhava meio salário porque eu era de menor, mas o tênis para mim mandava mais, né? A paixão pelo tênis era grande demais. E aí eu jogando uns torneios, tudinho, uns clubes lá se interessou para me jogar por eles, né? Aí o Clube do Congresso em Brasília me chamou para jogar e eles me pagavam por jogo que eu ganhava. Foi onde eu tive que sair da academia, larguei de arrumar quadra, né? E comecei só a jogar campeonato. Quando foi em 81, já comecei a dar aula. Dia 8 de abril de 1981, onde até hoje eu dou aula, né? Então, o tênis é paixão, é vida, né? E sobre esses torneios, eu, junto com o Eduardo,
nós fundamos essa Circuito Mato Grossense em 97, né? Desde 97, foi julho de 97 que nós começamos já a fazer os torneios. E aí tá até hoje. Aí quando foi 2005 que a federação pediu para que eles mesmos organizassem. Então, em 2005 nós entregamos para o Pareja, foi quando ele assumiu a presidência, né? Legalizou a federação, foi lá, registrou tudo em cartório, deixou tudo legalizado, né? E aí tá hoje o tênis como é que é hoje. E sobre o circuito, o Master, eu já tinha, em 97, eu disputei um ano que foi na categoria de 34 a 35, a 39, né, onde até o Nivaldo, o pai do Livas, né, foi campeão, bicampeão na verdade, ele tinha sido campeão em um ano anterior e foi naquele ano que eu fui, ele foi campeão da categoria dele, né? E eu resolvi voltar com muito tempo de aula, foi em 2017, 2016. Aí 2016, passei ali em branco, aí fui campeão da primeira classe até 34, né, campeão no geral em 2017, 18, 19 e 20. Né? Aí eu vi que não dava mais, que a bola dos meninos já estava pesada, a idade chega, e aí começou a ter dificuldade. Aí eu falei, não, vou ter que disputar a categoria acima de 34, acima de 34. Foi para poder jogar, né? Então, mesmo assim, eu ganho umas etapas, perco também na primeira, segunda rodada, mas estou jogando, né? Que é o esporte, que é a minha paixão, onde eu gosto. E eu resolvi, há 3 anos atrás, participar desse ITF, né? Onde você se encontra com ex-profissional, joga lá com eles, tudinho. E aí na primeira eu perdi nas quartas de final. Na segunda, né, que não, sabe que eu perdi nas quartas de final, porque era o número 2 do mundo e número 1 do Brasil. Aí joguei o ano passado, perdi na semifinal pro número 2. Isso, perdi na negra, né? E aí esse ano eu fui lá, eu tive um jogo onde eu entrei na quadra meio-dia, saí 3h15, com um jogo bem eletrizante, né? Perdi o primeiro set de 7-6, 8-6 no tie-break, ganhei o segundo de 5-4, 6-4. No terceiro set eu tive 5-4 e 30-0. E aí ele conseguiu 2 pontos lá, sabe? Inacreditável. Foi aonde deu essa força para ele recuperar e fazer essa virada em cima de mim. Mas tudo bem, a gente foi para dupla, né? E eu consegui conquistar o título da ITF de dupla. E eu tenho interesse agora de ir, já comprei já até minhas passagens para Salvador, quando é o ITF 400, né? Porque no Brasil tem 2 de 700, que é um em Brasília, outro no Leopoldina, no Rio Grande do Sul. O resto tudo é 400, é 100, 250, mas eu estou aqui e estou participando, onde amanhã eu já tenho um jogo pela primeira classe acima de 34 anos. E ele fala assim, acima de 34 anos, mas você não falou a sua idade ainda, né? A minha idade, eu tenho 62, né? Vou fazer 63 em outubro. E eu participando desses ITF me dá mais ainda uma vontade aí de participar mesmo, porque você vê pessoas com mais de 80 anos, eu vi pessoas lá com 90 anos jogando tênis. Isso é de admirar qualquer um. Então, isso como que você não apaixona pelo esporte desse, né? Onde te dá uma segurança, você vai, se diverte, faz amizade, você traz grandes amigos, né? Eu fiz grandes amigos, né? Reencontros, né? E encontros, assim, do passado, pessoas que você já jogou lá atrás com eles, e ali você se encontra, e pessoas que também que você não conhece, que só conhece só por imagem, né? E a televisão, e ali você chega a conhecer a pessoa, já chega a conhecer a pessoa já direto, cara a cara, né? Você Essa vê é fundamental. presencialmente, né? Você faz o reencontro, né? O reencontro, isso aí é presencial, né? É verdade, Livas, o que ele está falando aqui, por exemplo, se você for ver, eu anotei aqui, né? De 74 que começou a ter o contato com o tênis. Nós estamos falando aí de mais de 50 anos, né? 51 anos. 51 anos de contato com o tênis.
né, aí você percebe, né, que como o tênis é bacana, né. E a gente tem aquela questão também, que a gente vê que como o tênis faz bem para a saúde, né, também em todos os aspectos aí que a gente tem, alguns relatos, né, até eu tenho o próprio estava comentando anteriormente com você, no Netflix, onde fala que o tênis é um dos esportes que mais, assim, traz longevidade para as pessoas, né. Eu acho que o que se atribui a isso, Livas? Aí essa experiência fantástica, né, muito legal poder falar e falar para ser um garoto, né, Sim. e maravilha. Acho que o bacana de tudo isso, quando o Givanildo ele fala de todo esse contexto, a gente vai vendo as diferenças, né, do tênis que era um pouquinho lá atrás, um tênis técnico, um tênis que exigia um pouco algumas coisas diferentes, aulas eram um pouco mais individuais, não é isso? Era. Hoje a aula é um pouco mais em grupo, tem uma dinâmica um pouco diferente. Aquela época exigia um pouco mais a parte técnica de cada professor, né? O Hum, professor, ele não dava aula, ele fazia aula com o aluno. hum. Então ele tinha uma exigência diferente, e aí você vai vendo todo esse ciclo dele. Ali era um contexto, ali um pouquinho outro contexto, agora uma outra dinâmica, Aham. e inteiraço participando de tudo isso, né? Olha como isso inspira a garotada que tá jogando, né? Então, eu Uhum. acho que aí é um grande exemplo de um cara que é apaixonado pelo que faz. Hoje aí tá à frente da academia, hoje tá à frente, eh, competindo, viajando, né, o tanque tá cheio É. para participar, né, a gente tira um tempinho na academia ali para alinhar algumas coisas, a gente vê sempre a disposição dele em querer fazer muita coisa. Meu, ele é um cara com uma energia altíssima. Não, maravilha. Giva, esse sentimento que a gente está comentando aqui, né, em relação, né, a gente fala assim, a relação do tênis com a vida nossa, né, a qualidade de vida que traz, né. E hoje você com tudo isso constrói, né, os negócios, a família, né, e tal, que o mais importante, com 62 anos, se sentindo, né, de fato jovem, porque igual você falou: "Ó, tô participando do torneio que começa amanhã, que vão até falar aqui, que é o Casa Prado Open, né, então um torneio, né, importante, a gente fala que é o torneio mais charmoso, tradicional, né, com mais de 365 inscritos, né, 360, se eu não me engano. Então fala pra nós a expectativa aí de estar aí participando desse torneio aí. A minha expectativa, assim, eu tô me sentindo bem, eu sei que vai ser um jogo difícil, né, porque sempre o início é complicado, Uhum. né, mas o o jogo é na quadra, né, a gente não entra no já ganhou, já ganhei, né, porque tênis sempre tem uma caixinha de surpresa, né, então você não pode dizer que você é melhor do que aquilo ali, porque você pode ter uma surpresa, É. né, mas eu creio que meu adversário jogue bem, né. Já vi esses comentários, mas eu tô aí para jogar, né, porque é o seguinte, para mim entrar na quadra, eu gosto muito também de respeitar meus adversários também, né, porque o tênis você tem que respeitar o adversário. Você não pode chegar lá de qualquer jeito. "Ah, deu uma coisa errada", chama o árbitro, em vez da gente tentar resolver com discussão, chama o árbitro, é a coisa mais simples, porque o árbitro ele resolve. Se a gente tentar resolver nós 2 dentro da quadra, a gente não vai a lugar nenhum. Então, chama o árbitro que ele pega e resolve. Essa é a melhor maneira de não ter uma discussão na quadra. Então, o adversário, ele merece respeito, igual ele tem que dar respeito também com o seu adversário. Então esse aqui é o tênis, por isso, entendeu, que o tênis, ele atrai tudo isso aí. E essa longevidade de anos, pra você ter ideia, é 10 anos a mais de vida, né. Para quem se não sei se vocês sabem, Sim. são 10 anos de vida, né, que o tênis oferece isso aí. Mas a minha expectativa é boa, né, é um campeonato atraente, charmoso, né, é um campeonato charmoso onde a gente deve acreditar e que você vai seguir, porque o tênis é o seguinte, ele está crescendo. O tênis ele está crescendo. Você, querendo ou não, o tênis vai crescer ainda cada vez mais. Isso aí que atrai a gente, né?
Eu, por exemplo, eu já tenho sonho até de fazer mais quadra. Por exemplo, nós temos a Tênis Company, nós temos 4 quadras lá em casa, né? Hoje nós estamos com uma quadra de tênis em Campo Verde e 4 de beach, mas nosso sonho, que é eu, Livas, Robson e Dalício, é construir mais. Por quê? Para atrair cada vez mais pessoas. E tá Pegando, crescendo, né? pegando um pouco desse gancho, Giva, eu acho que é uma coisa que a gente sempre está debatendo, conversando aqui juntos, né? Como você tem visto essa evolução, esse crescimento? Às vezes a gente fala um pouco da parte técnica, né? Da parte do jogo, da parte do contexto, mas eu falo a parte evolução do tênis no nosso estado. O que você mais tem observado, né? Nesses anos Nesses anos todos, né? você vê, há muita diferença, tá muito dinâmico, né, o tênis, né? Hoje, se você for assistir os jogos, de 10 anos atrás, não é o mesmo de hoje, né? Então, como que você vê nesse período, né, Livres? Essa é a pergunta, eu acho. O tênis, ele tem crescido, mas tudo isso aí é através, por exemplo, quanto mais evento, mais atrai as pessoas, entendeu? Por exemplo, se a gente fizer uns bons torneios, atrai inclusive até pessoas querendo patrocinar o tênis. Aí que ele fala, poxa, o que eu vou fazer para o Master? Né? Então o tênis, até, por exemplo, os empresários mesmo, ele está vendo que o tênis está crescendo, eles estão querendo se envolver ali, nos ajudar com o tênis, né? E outra coisa, eu creio que a federação, de só ela ser legalizada hoje, nós estamos com uma boa federação. A federação hoje, Mato Grossense, ela é uma das melhores do país, para quem não entende. Eu fui em Brasília agora, lá, quem está lá é o Gilbert, que hoje é presidente da Federação Brasileira de Tênis, né? E eu conversei com ele, né? Conversei com ele tudo certinho. Ele até falou assim, Givanildo, ó, aqui, por exemplo, estou querendo que o tênis desenvolva mais. E não tem o número de torneios daqui, em Mato Grosso, tá? Não tem. Aí ele até falou, Givanildo, ó, estou querendo que os clubes, as academias se filiem, mas eles que não querem se filiar, né? Eles não querem se filiar. Então, eu acho, porque a federação de lá, eles querem, mas eu não sei o que, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas também, que muitas vezes são professores, tá? São muitos professores que ajudam o tênis a crescer. Por quê? Ele tem que buscar uma coisa. Por exemplo, eu mesmo, sempre eu fui envolvido em fazer torneio. Sempre eu gostei. Em Brasília mesmo, quando era boleiro, eu fazia torneio de boleiro. Eu organizava torneios de boleiro. Ah, vamos fazer, né? Eu, quando cheguei aqui em Cuiabá, em 87, no Círculo Militar, logo, eu pego os alunos, eu comecei a fazer evento. Eu pegava sábado e domingo para poder fazer torneio. Né? Então, aí quando chegou, nós tivemos essa oportunidade de fazer esse torneio aí, e aí, porque o tênis, na verdade, a gente tinha uma garotada muito boa nessa época, quando eu cheguei. O tênis em Mato Grosso, infanto juvenil, era muito forte, quando eu cheguei aqui. E aí, o adulto, ele não tinha. Então, esses torneios que fez, por exemplo, nós começamos a fazer os torneios, começamos 40, foi subindo. Aí, quando foi em 2005, nós fizemos um torneio na Tênis Company com 247 inscritos, né? Nós ficamos fazendo, muita gente não acredita. Até um ex-presidente, não fez assim, cara, eu ainda tenho a tabela lá em casa, eu posso te mostrar. Eu ainda tenho a chave tudinho, eu posso te mostrar se você quiser. 240, não, nós fizemos na academia. Se o Livas estava lá, foi 2 semanas que nós fizemos esse torneio, na época, porque a gente começava na quinta ou na sexta, né, Livas? E nós tivemos que fazer em 2 semanas para fazer esse torneio, pelo número de pessoas. Hoje ficou mais fácil porque a gente começamos no sábado, para terminar no outro fim de semana, né? Mas o desenvolvimento hoje do tênis, por exemplo, tem você que fez esse trabalho, né, de trazer o tênis social, né? Hoje surgindo vários lugares, né? Então, os clubes hoje, mesmo assim, quando hoje nós temos condomínio com quadra, mesmo assim os clubes hoje estão movimentados, que é o Monte Líbano, o Cuiabá Tênis Clube, por exemplo, nós estamos com a academia também, o pessoal se abrir lá fim de semana, eles jogam lá, igual fui sábado lá, todas as quadras estavam lotadas.
né? Então, por exemplo, o pessoal está querendo jogar tênis, mesmo em condomínio, com quadra em condomínio, os clubes hoje estão cheios. O Monte está bem organizado, Cuiabá Tênis Clube é um clube que está bem organizado, quadra boa, está sendo bem administrado esses clubes aí, né? Então, esse é o fundamento do crescimento do tênis também, junto com a federação, né? Onde também eles buscam recursos, então eles estão pretendendo trazer, não sei se vocês sabem agora, em setembro, um Future, né? Até eu falei assim, ó, a melhor opção para vocês assim, né? Porque eu trabalhei tantos anos lá no Cuiabá Tênis Clube. Hoje, o melhor lugar hoje, se você fazer um evento desse, chama Cuiabá Tênis Clube, Uhum. né? Então, eles estão querendo trazer, eu não sei onde vai ser. Isso é a presidência, o presidente da federação que vai fazer isso aí, né? Mas eu creio que vai ser lá. Mas isso é onde que o tênis está crescendo. Igual, por exemplo, o Libas. O Libas hoje é um cara que mais estuda pro tênis. Então, por exemplo, tem um pessoal procura muito. Então, o Libas, eu te garanto que ele, e olha, os horários dele tudo é cheio, ele não tem vaga, aí passa para os outros, por exemplo. É o cara, para mim, que mais estuda. Então, querendo ou não, ele traz pessoas pro tênis também. Entendeu? Então, quando a gente faz essa reciclagem do tênis, que nós ajudamos fazendo curso, faz com que a gente traga novos atletas também para o esporte. O Giba, Alisson, pegando esse ganchinho também, aproveitando que o Matheus está aí, né, um menino talentoso, o Givanildo, alguns aninhos lá atrás, trabalhou também com competição, né, Giva? Trabalhei. Ali no Cuiabá Tênis Clube. Trabalhei junto eu, Erivaldo, a gente trabalhava. Você lembra alguns nomes, alguns atletas ali que fizeram história, que competiram, com quem você viajou, conviveu? A Ricardo Gotrim, a Cíntia de Cianel, né, que na época ela e a Fabiola, né, no feminino, que ganhava o Centro-Oeste. Todo o Centro-Oeste, então, para Mato Grosso, ficava. Aí tinha uma turma, tinha o Carlos Nogueira, que é o irmão do Fabrício Nogueira, né? Então, naquela época, ele jogava. Marcos Povas, tinha o Lauro Diavan também, que era campeão da categoria dele, toda vez que jogava o Centro-Oeste também. Tudo nacional, essa Tudo, turma aí, né? né? Então, assim, nacional. por exemplo, o Ricardo ganhou se eu não me engano, do Guga lá acho que foi em Joinville que ganhou lá, na categoria do Infante Juvenil. Então, isso aí, o tênis era forte. Então, nós trabalhamos nessa época, mas o Nivaldo chegou a viajar mais para fora com esses meninos, mais aqui dentro, Rondonópolis, né? Mas a gente viajava, muitas vezes Nivaldo ia, eu e Nivaldo. Eu também já fui sozinho com 46 moleques, eu tive até de carro atrás, né? Porque você tinha que estar cuidando, porque os moleques a gente se alugava dentro do ônibus, eles faziam bagunça, pegavam o ovo no negócio, para poder tacar ali na estrada, mas era divertido. Uhum. Né? E ali a gente, sabe, só daqui de Cuiabá Tênis Clube, a gente ia com 46 moleque para jogar Infante Juvenil. E é verdade, essa evolução que a gente está falando aqui, você falou várias coisas, por exemplo, dos clubes, né? Então, por exemplo, essa evolução que a gente está falando aqui, né? Você tinha um tênis que através desse trabalho ele foi crescendo e cada dia cresce mais, né? Por exemplo, o ano passado teve a Copa das Federações, por exemplo, que esteve aqui o Gabriel. Na época dele, ele não sei que período que foi, mais ou menos, eles não tinha atletas o suficiente para participar da Copa das Federações, né? Com esse trabalho que vem evoluindo, foi com uma equipe completa o ano passado, e é tudo em parcerias, né? Por exemplo, é os clubes, é os atletas, é a federação, quando você diz que está organizada, ela consegue chegar às entidades públicas para conseguir o recurso, né? Aí você tem um governo, né? Igual o governador tem que ressaltar sempre que Mauro Mendes tem apoiado junto com o secretário, antes era o Jefferson e agora é o Davi Moura, que é do esporte, são pessoas que têm, sabe como funciona, sabe das necessidades e aportam valores para que isso cresça. Aí o ano passado, né, já teve esse aporte, foi com a equipe completa. Lembro, né, Mateuzinho tá aqui hoje participando com a gente, assistindo, né, quando já, né, Dudu, Léo, nós fomos algumas vezes, nós éramos assim, um patinho feio, assim, ficava assim, chegou o Rio Grande do Sul, chegou Santa Catarina, chegou São Paulo, né, olhava assim, os caras chegavam com ônibus, com, né, toda a equipe completa e nós com meia dúzia de crianças lá,
participando sempre no grupo B. Hoje, ressaltando isso que você está dizendo, a gente não cansa de dizer, e foi esse ano já, devido a esses trabalhos que já vem sendo feito. Por exemplo, vai jogar uma eliminatória, Roland Garros, né, Júnior, para competir, que tem uma vaga para América do Sul, né, de 5 brasileiros, 2 é de Mato Grosso. Então, isso mostra a evolução, né? Aí hoje até falando, né, Mateuzinho tá aqui, vai jogar, treinou com o Livas, tudo menininho, então hoje tá aqui o Mateuzinho com 16, tá o Léo com 16 que vai jogar o Casa Prado Open também, o Dudu hoje, né, você falou que tá embarcando, né, Da Alemanha. pra Alemanha. Então olha só a evolução desses meninos que começou ali no tênis clube, lá em 2015, nós estamos falando aqui 10 anos atrás, e onde eles estão indo? Em função do que é todo o movimento do tênis caminhando juntos, graças aos trabalhos que foram desenvolvidos por você, por Eduardo, por o Divaldo, Sim. e mais outras pessoas que foram e estão chegando cada dia mais, e o movimento. Daí nos clubes, nos condomínios, começam a ter as quadras de tênis. Eu vejo que lá até no Fronais dos Lagos, né, eram 3 quadras, aí fizeram mais uma porque não estava dando. Olha que bacana, né? Esses dias teve um evento, um outro condomínio que está sendo lançado ali, o Vale Gramado, né, lá da São Benedito, que teve lá uma clínica com o Guilherme Cresar. Então, assim, e com várias pessoas. Então, olha o movimento do tênis, né? Então, Giva, é fantástico, mas isso é tudo fruto do que foi feito lá atrás. Do que vocês É uma história, né? vocês vão plantando e as coisas vão sendo regadas e vai aparecendo outras coisas, né? Então e isso é muito importante para nós que gostamos, né? Você citou que a gente tem um tênis social. Nós estamos agora, Givan, não sei se você sabe, nós estamos fazendo o seguinte: as nossas aulas são de segunda a quinta, lá no Quilombo. Nas sextas-feiras, nós estamos indo às escolas apresentar, fazer uma clínica de tênis, apresentar o tênis para as crianças das escolas públicas. Então, todas as sextas-feiras nós estamos indo nas escolas, né? Esse ano passado fomos numa escola Ezequiel Siqueira, inclusive hoje o professor também foi, porque a outra turma queria conhecer, né? A gente faz uma turma específica, aí a gente está trabalhando. Então, isso também vai demonstrando a criança que nunca teve um contato com uma raquete, já começa a ter um contato, começa brincar, porque na iniciação é lúdico, né, o trabalho, né, nesse primeiro momento, né, Li, você que conhece bem disso. E acaba não sendo aquele esporte distante, né? Você acaba popularizando o esporte, você começa a trazer as pessoas para perto, né? Apresentando tênis, apresentando esporte, e isso aí cada vez mais vai tendo mais adeptos. Sim, e quando a gente começou o projeto social, não vai funcionar, é um esporte de elite, né? Hoje, se você for analisar, tem muitos esportes que são mais caros que o tênis, né? Porque hoje você consegue estar associado a algum clube. A nossa luta hoje é ir falando com as autoridades e falei com o Jefferson, que é secretário de esporte. Nós temos lá, cederam 2 quadras que eram poliesportivas para a gente poder fazer o projeto social. Então essa quadra já pode virar uma quadra pública, porque não tem quadra de tênis pública, né? Então começa ali, aí outros espaços, tem uma quadra, 2 quadras, as pessoas irão lá, porque elas não vão por quê? Porque não tem oportunidade. E hoje tá fácil você estar associado a um clube como o Círculo Militar, né, próprio Monte Líbano, que antigamente era mais complexo, tinha que ter um título. Hoje você consegue ser um sócio participante, né, do clube, enfim, e é fácil para as pessoas que querem. Então a gente começa a ver que é possível sim você ser, é lógico, o trabalho de quem vai trabalhar competição é diferente para qualquer uma competição. O trabalho é diferente, é mais caro, é mais difícil porque é competição, então você tem um outro tratamento. Agora, o que a gente fala que é o social, é possível sim, né? E o que a gente está dizendo, hoje o que você está dizendo, fala para mim, lá na Tennis Company, lá para você conseguir uma vaga, um horário, não acha difícil, né? Onde você for hoje, qualquer professor que for hoje, falar com ele, você vai ter dificuldade de arrumar um horário, por conta da demanda, né, cada dia mais crescente. Ontem Boa, né?
Ontem eu tive, inclusive fui lá buscar a raquete, o Matheus estava lá no Carlão, lá no tênis clube, parecia que estava tendo festa lá, com tanta gente lá jogando tênis, e estava meio friozinho ontem, e muito legal, sabe? Aquela interação, aquele clima é muito gostoso. Então, Giva, tudo isso é fruto do trabalho que vocês já fizeram lá atrás e vem fazendo até hoje, né, Livas? Sim, isso é que nós acreditamos, né? Nós tomamos a frente, fizemos isso aí, nós tivemos muita dificuldade, né? Que antigamente nós fazíamos 10 etapas e o Master, né? A gente começava em fevereiro, aí o Master a gente fazia em dezembro, né? Só que hoje a demanda tá muito, você vê, tem né, que se brincar tem 16, 17 etapas. Você viu Querência fazendo, você vê que, assim, outros, né, Tangará, já Sinop já é tradicional, né, Sorriso tradicional, né, Lucas, Mutum, Primavera, Rondonópolis, enfim, Sinop, né? Sinop Sinop geralmente é 2 etapas só em Sinop, aí você bota uma etapa em cada interior do Nortão ali, por exemplo, que seja Mutum, Lucas, Sorriso. 2 em Sinop, só ali tem 5. Mas Primavera, 6. isso. Rondonópolis, 7. Querência, que foi esse ano, 8. Vai ter em Tangará, 9. 9, só no interior. Aí, por exemplo, 2 nas nossas academias, que é Tênis São Country e Tênis Country, né? 2, Aí 2 no Goiabá Tênis Clube, 2 no Monte Líbano e 2 no Círculo Militar. Então, por São exemplo, 8. só na capital são 8 etapas. Com mais 9 do interior, 17. 17. Olha que maravilha. E aí o que você fala, né? Restringindo, né? Você falou assim, ó, eu tenho que fazer agora as competições e restringir, porque não tem espaço, né? Então você está dizendo o seguinte, ó, eu vou fazer agora. Quando que vai ser a próxima Tennis Company? Vai ser da Tênis Company do dia 26 de julho Ah, a 3 de agosto. Então, a gente vai limitar 250 inscritos pelo número de quadra que nós temos. Então, pela experiência que eu tenho, dá para a gente fazer, né? Então, nós começamos num sábado para terminar no outro domingo, não terminamos no outro sábado, porque a gente tem que também nos ajudar as pessoas que vêm do interior, né? Porque muitas vezes, mas se de repente der uma chave muito grande, ele não vai poder estar aqui na quinta, ele vai ter que se obrigar a estar aqui na quarta, uhum. né? Para a gente evitar rodada dupla no mesmo dia. O único dia, geralmente, que é rodada dupla que a gente faz é no sábado, um de manhã ou à tarde ou à noite, né? Mas a única coisa que você quer ter, você tem um descanso maior. Como nós começamos no meio de semana, a partir das 17 horas para aquelas pessoas que podem jogar, que não tem problema com o expediente, né? Aqueles que podem jogar 17 horas, então nós começamos às 17 horas. A nossa intenção é fazer igual lá na Tênis Country esse ano, que é o último jogo, ser chamado última rodada, que é a última rodada, é às 20h45, Uhum. né? E para isso a gente não vai poder aceitar restrição para o primeiro fim de semana. Porque muitas vezes o primeiro fim de semana o pessoal está aqui em Cuiabá, mas não quer jogar. Não, eu vou para Chapada, eu vou para o Manso. Então, por exemplo, a pessoa quando entra num torneio, ele tem que estar atento nisso aí, né? Porque muitas vezes ele não quer jogar mesmo, e de repente ele está lá assistindo o torneio, né? E aí é difícil, igual, por exemplo, esses torneios da ITF, ele começa na segunda-feira. Rapaz, eu pego o voo na segunda, 5 horas da manhã, porque a gente sabe, porque a minha categoria, por exemplo, eu sei que é a partir das 10 horas da manhã, Uhum. mas eu vou chegar em Brasília às 7h40. E de lá, o que eu faço à noite, nem vou para o hotel. Eu pego de lá, já pego a mala todinho, já vou para o clube. Fiz o meu jogo, eu vazo para o hotel. Ou fico na casa de amigo meu, né? Igual, por exemplo, ultimamente eu tenho que ficar mais na camisa na casa de amigo meu, né? Isso foi campeão de dupla junto comigo. Né? Um cara que me recebe super bem, né? A gente é amigo de infância, começamos a pegar bola junto em 74, nós conhecemos. Então a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, né? Uma amizade, nós não somos amigos. Para nós, eu acho que a gente é mais do que mesmo, nós somos irmãos. Né? Legal. Então,
O tênis proporciona isso, né, Gil? Isso, Né? não tem E que você coisa falou aí, uma melhor. coisa que eu queria falar, Livas, que é importante, essa questão da restrição, né? O que a gente fala sempre aqui e que eu vejo com dificuldade, você que é sempre árbitro geral, essa questão da restrição existia, começou lá atrás, porque você não tinha um número de atletas, então vamos fazer restrição, um número suficiente de atletas, então fazer para que Para atrair. para atrair. Só que hoje, o que que eu vejo? Na minha modesta opinião, Livas, porque atrapalha muito o torneio e nós vemos isso, igual você falou, no ITF, na CBT, nós como vai levar as crianças, não existe restrição. Se ele se inscreveu no torneio, ele Tá lá. tem que estar lá. E olha as dificuldades que nós temos em relação à passagem, por exemplo, se você perde na primeira rodada e você tem que comprar, imagina se você deixar para comprar sua passagem de volta, você compra geralmente pro final do torneio. Aí você perdeu na primeira rodada, você tem que ficar alguns dias lá, achar o caminho. Ah, não vou comprar e vou deixar para comprar na hora. Como que faz isso? Então, é complicado. Eu falo isso, eu vejo a gente que tem, né, o Liva sabe disso, tem filho aí no circuito mundial, né, jogando, né, igual o Dudu vai para Alemanha, vai para aí no país sul-americano. Aí eu vejo o Matheus hoje é até mais fácil, por exemplo, porque lá na Europa não é mais fácil, essa questão da passagem é mais barata, mas você consegue, tá ali eu pego um trem e volta, é tudo mais perto. Olha aqui onde nós estamos, as distâncias são muito grandes, e aí eu vejo essa questão que a gente está falando da restrição. Cara, eu me inscrevi no torneio, enfim, ou eu estou disponível para ele, ou eu vou dar WO, pronto, né? Agora, não posso porque como você falou, eu vou pro Manso ou pra Chapada, enfim. As pessoas podem até não gostar do que eu tô falando, mas é uma realidade que prejudica o torneio, prejudica você como tem que, né, se virar nos 30 para poder fazer a tabela, porque tudo bem, o cara do interior, ok, o cara mas já tem as normas, o cara tem que estar aqui quinta-feira, dependendo do número de inscritos, quarta-feira, e aí pronto, tá aqui, não tá, e aquela coisa, não tem mais, acho que espaço para isso, e aí a gente Não dá mais para fazer, não. Acho que um ponto também legal, isso é que a federação, assim, ela tem tentado achar soluções, né? Uhum. O estado é grande, está cada vez aumentando o número de participantes, e eu vejo sempre a federação preocupada em ajudar realmente em achar uma solução. Vai chegar numa quarta, vai chegar numa quinta. Uhum. Hoje a gente vê alguns lugares também já tendo uma liga própria, né? Eu acho que Sinop já tem um circuito do Nortão ali, né? Eles querem montar uma liga lá, né? Na verdade, eles querem montar uma liga só do Nortão, que para eles vai ser mais fácil, né? Então, eles fazendo isso aí. Mas sobre essa restrição, eu acho que hoje, assim, muitas vezes você ser um árbitro, tá ali, como ser árbitro, você tá soltando o jogo ali, é fácil. Cara, pior coisa chama programação de jogos, que é horário. Não posso, aí você liga, você não consegue fazer. Então, muitas vezes, igual, por exemplo, eu falei estava falando com o Jurandir, eu nem vou na academia. Porque se eu for na academia, eu não consigo fazer programação de jogos. Aí depois, não, você está certo. Cara, é difícil, porque, eu não posso. Então, se você for, nem todas as pessoas você pode atender. É difícil você atender todo mundo. São muitas, igual, por exemplo, Antônio está organizando isso aí, ele está com 176 restrições. Como é que um cara consegue fazer? É difícil, então você tem que estar olhando tudo quanto é horário, você tem que vai lá classe por classe e olhando ali a restrição. Eu geralmente hoje, o que eu faço? Quando eu vejo a restrição, eu pego uma tabela e anoto a restrição ali no nome, porque ali fica mais fácil. Quando aquele ali, eu já sei o que ele não pode. Porque ali, pela tabela, não precisa eu ir lá. Eu já faço na própria tabela. Por exemplo, livro não pode jogar, eu já falo, livro não pode, tal dia, tal. Eu já sei. Então, eu faço assim, para ficar mais fácil, que é uma maneira de você se programar melhor. Uhum. Porque se você já pensou, se nós temos a nota que vai fazer aqui, aí fica olhando aqui. Eu já olho. E aí o que acontece? Todo dia você tem que atualizar a tabela. Você tem que estar atualizando. E ali vendo a restrição para poder. Aquela pessoa já está ali, já está registrando a tabela.
é mais fácil, mas mesmo assim é complicado. Ligação não para, aí não posso, aí é isso. Cara, é complicado. Então, a restrição, com certeza, ela vai chegar um dia que ela vai acabar, entendeu? Por enquanto ainda está aceita, mas isso aí vai ter que Pelo acabar. volume, né? O Questão volume de você não atletas, o volume, né? volume de atletas, acho que porque aí não quando você chega lá justifica ter. fora, e aí o que que acontece? Aí os pais levam o filho dele para jogar. Ah, mas meu jogo estava marcado para tal. Rapaz, igual, por exemplo, meu jogo estava marcado para 10 horas da manhã, entendeu? Eu entrei na quadra meio-dia. Olha, meu jogo foi 3 horas e 15 de jogo. Eu saí às 15h15. 3 horas e 15 de jogo. Imagina a rodada que Que o tava. tanto que atrasou. Já estava atrasado, Ah, né? Já estava atrasado, porque meu jogo foi na quadra 3. Aquela roda já teve um jogo difícil, um jogo feminino, né? Na primeira rodada. Aí na segunda teve uma categoria lá de 70 anos, também apertado. Aí depois foi a minha. Então eu já entrei na quadra meio-dia. Então você vê, atrasa, então assim, mas eu estava lá, sabe que hora que eu estava eu estava 9 horas, eu cheguei no clube. Cheguei 1 hora antes do meu jogo, né? sim. Eu chego 1 hora. Então, você quando entra no campeonato, você está sujeito, você é obrigado a atender o campeonato. Você entrou para quê? É. Entendeu? Não tem, eu tenho restrear, não pode, é complicado. É simples, né? Eu acho que é muito simples isso. Você se inscreveu. Você tem que estar ciente, ó, não vai existir mais restrição. Não deu pra você ir a WO e tá tudo certo. É igual a qualquer um de nós. Se você for jogar qualquer torneio lá, se você não chega lá no horário, né? Chama o seu jogo, você tem 15 minutos, é a regra, não é? É. 15 minutos. Ah, você não tá, WO, paciência, vida que segue. Porque eu acredito que porque você senão se torna as coisas muito, né? Imagina eu e o Libas vamos jogar. O Livas pode no sábado, eu não posso, certo? Aí o Livas, aí eu posso na segunda, só que o Livas não pode. Aí, Isso não existe. aí entendeu? Não existe o horário lá. Aí, então, mas isso é importante a gente discutir, porque acaba sendo, acho que um dos principais problemas que um árbitro geral tem no torneio, não é? Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai ver, igual, por exemplo, meu jogo estava marcado, tá? 10 horas da manhã. Tudo bem que eu cheguei lá 9 horas da manhã. Só que meu jogo não chamou. Mesmo se o cara chegasse lá meio-dia e chamasse na hora que chamou o jogo, que não precisa você ir lá dar presença, ele chama, Chamou. entendeu? Ele chama, você não dá presença. Você vai lá, ele chama o jogo. Uhum. Chamou, chamou, chamou. Acabou os 15 minutos, depois que é chamado o seu jogo, WO. Não tem essa. Então muita gente vai no campeonato, não, mas ele tem que estar aqui, tá marcado 10 horas, ele é obrigado a estar aqui. Ele não é. O cara não é Tá na hora que assim, chama. se ele tá lá, não deu pra mim, mas eu cheguei 11 horas e meu jogo ainda não chamou. O tênis é isso. Então, eu tô lá, né? Eu não via meu adversário, apesar que eu conheci ele, eu não via ele lá. Mas chamou a hora, por exemplo, do jogo, ele tava na quadra primeiro que eu. Não, e isso que você está falando, isso acontece no profissional, tá? É. Você pode olhar a tabela lá. O João Fonseca estava marcado para 8h30. 5h30 tava marcado o 5 primeiro jogo dele. 5h30, não é? Aí depois Ele entrou 8. mais de 1 hora da tarde. Aí o que acontece? É, tranquilo, é a regra, né? A gente sabe que as pessoas, não vou jogar o tênis, né? Por quê? Por causa dos horários. Você não tem um horário certo. Você tem uma previsão que você coloca ali, mas você tem que estar disponível para aquele horário. Ou, cara, ok, não posso, infelizmente, vai dar WO e tá tudo certo. Porque existe os tenistas que gostam de jogar os torneios e tem aqui os tenistas que gostam mais do social. Ele tá brincando, não joga torneio por causa de horário. Tudo bem, a gente tem que compreender cada um. Aham. Mas aqueles que entram num torneio, ele tem que estar, entendeu? Servindo ao torneio. Ele tem que estar ali. Chamou, se não chamou e ele não está presente, 15 minutos depois, tem que ser dado WO, né? Agora, não precisa, pessoal, que eu estou falando, muita gente reclamando.
livros tá aí que chama jogo também. Poxa, mas o cara tinha que estar aqui, o cara não está aqui, é WO. Não é, não chamou o jogo dele. Porque você só pode dar um WO 15 minutos depois que você chama o jogo. E você não chama só uma vez. Sim, Sabe disso, né? sim. Você vai chamando. Chama uma, duas, a terceira. Aí, pá, já deu. WO e acabou. Na verdade, por exemplo, porque você tem que esperar liberar a quadra, porque não É, não é justo é. você querer chamar o cara se não tem quadra disponível. Não pode, tem essa. Não tem. Agora, se a quadra está disponível, aí é aquela questão que você acabou de dizer. E aí, por exemplo, a pressão que você está falando aí é do cara que está lá, né? Chegou no horário e o cara não chegou, mas não tem quadra. Então, É. e outra, no social que a gente, no amador, né? As pessoas, assim, tem que ter essa parceria também de, quer dizer, entender que não vai também, eu acho que não é justo se o cara tá lá, chamou 3 vezes, deu os 15 minutos, mesmo que o cara não queira, o que tá ali esperando, não queira que dê WO, é a regra, né? Ó, foi dado WO, em função do teu parceiro não chegou e tá tudo certo. E aí, na verdade, e aí o tenista, ele não tem nada a ver com isso, ele estava lá. Por exemplo, eu levei WO, meu adversário estava lá, né? O problema foi quem? Foi eu que não compareci no horário, entendeu? A culpa é minha. Então, nós temos, entendeu, que estar atento, Uhum. né? Giba, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Assim, somando toda essa experiência, essa trajetória de tênis, dá pra sentir o friozinho na barriga competindo ainda, cara? Ou Tente. sente o friozinho ainda? Sente, rapaz, sente. É uma coisa que não tem como abortar, Tem né? jeito. É gostoso demais, você a paixão é tão grande que eu tô falando. Eu só não vou para Goiânia, para você ter ideia, porque vai ser até assim, eu queria jogar o de Goiânia também, que vai ser uma semana depois da nossa etapa aqui do circuito mato-grossense, que é lá na Tennis Company. Eu queria ir jogar, eu ia até de carro, já conversei com minha esposa, a gente ia de carro, que para mim ia ser mais fácil, é 800 quilômetros daqui lá, eu ia de O carro. ritual continua o mesmo, a concentração. Aí eu ia lá. Mas o seguinte, não tem como eu fazer isso, porque uma semana antes nós perdemos uma semana de aula, né? Aí para mim ir lá, largar a minha aula para ir jogar o torneio, lógico, eu queria jogar o torneio, mas eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho um trabalho para cumprir. Né? Repor aquelas eu tenho que aulas. cumprir os horários, né? Então eu já pego, fica chato, que muitas vezes, mesmo que você arrumando outra pessoa para dar aula no seu lugar, tem aluno que não gosta, pois não, se não for o professor, ele não vai. Então, muitas vezes os alunos, ele criou aquele vínculo com você e acha que você tem que ser o professor dele e ele não quer ir mais com ninguém e ele te admira, entendeu? Quer ficar com você. Eu tenho aluno assim, que quando eu boto ali, ele não vai. Ah, mas é você que vai. Não, não é. Você tá entendendo? Mesmo que você bota um outro professor que seja melhor do que eu, né? Porque tem professores assim, que eles não jogam bem, mas uns caras que entendem muito do tênis. Tem muita gente, mas esse cara não joga, mas o cara entende de tênis. Tem muito isso aí. Sabe dar uma boa aula, né? Sabe dar uma boa aula. Então, por exemplo, mas o cara, ele te admira. Teu aluno, ele te admira. Ele quer fazer aula com você. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu deixei de dar aula 2 semanas pro cara. Fica chato. Então, você percebe. Eu já percebi isso já com alguns alunos meus, entendeu? E tenho identificação muito grande com a sua pessoa. Então isso é fundamental, isso é gratificante para nós, cara. Sim, sim. Né? E Então, a gente fala que hoje a profissão, né, Giva? É, A profissão hoje de vocês, né, professor, técnico de tênis, é muito bacana, né? Porque essa valorização, esse crescimento todo, né, essa demanda, e aí você, assim, hoje você sente muito bem, né? Porque, e ainda mais aquele professor, né, que é o seu caso, que está na ativa, né? O seu aluno, né, quer ali se espelhar em você, né? Ele tá ali, começa, igual a gente fala, o iniciante, e eu falo que o tênis é bem democrático, porque você tem lá, eu acho que não sei se tem iniciante, mas agora é quinta classe só, né? Ou tem... a partir de quinta classe. aqui é o iniciante, né? Então, assim, você tem a quinta classe, você quarta, aí você tem a terceira acima, terceira abaixo, segunda acima, segunda abaixo, primeira acima. Então, assim, você é democrático. Você entrou no tênis, você já consegue competir com aqueles que estão no mesmo, com o mesmo perfil, como que a gente fala? Mesmo o quê? Nível. Nível, no mesmo nível de tênis que você. Então, assim,
Imagina admiração, 50 anos de tênis, tá ali jogando, né, ITF e tal, o aluno se sente prestigiado, né, ele é bem porque tá jogando com você e ele uma bola boa que ele faz, uma jogada e tal, se sente muito bem, né. Então, acho que isso é bacana, isso que você tá falando, ele acaba tendo você como referência, Carinho, né? o carinho, e é o dia a dia ali, né, que o aluno que faz aula, e ele vai evoluindo, ele tá na quinta, depois vai pra quarta, terceira, daqui a pouco já tá ali, né, e aí ele vai crescendo. Eu vejo você o o o Felipe, lá do Banco do Brasil, que eu falei pra ele: vai pro tênis", daí ele ligou um dia, até liguei pro Livas, e parece que hoje ele começou com o Livas, né, Livas, feliz lá, já torneio, não sei se Bonzano. é, Era bom Brasil? é, é Belisário, Belisário, exato. Belisário, Belisário. Você chama de Belisário. é, Livros chama Ele Bozana. chama Bonzano. Felipe Belisário. Aí eu falei: "Felipe", e ele, cara, e assim, começou do quê? De um relacionamento lá no banco, e falei: "Cara", e aí falando de tênis, aí liguei pra Livas arrumou um horário pra ele, começou lá, acho que ele só tinha um horário no sábado, Sim. acho. Aí hoje já tem 2 horários, não sei. E super empolgado, já fez, eu acho que tá indo pro quarto torneio dele. Aí, você entendeu? Super envolvido, já trouxe mais amigos e tá jogando com mais frequência, né? E aí o convite, né, Givanildo, convide as pessoas. Gente, comecem, porque às vezes o cara: tênis é difícil", não, começa, tem que começar e as coisas vão começando com o tempo, você vai se desenvolver, né. É igual, por exemplo, entrou o Felipe lá, e o Felipe chamou o colega dele, que faz aula com você também. Aí, por exemplo, o colega dele, você que é o Tatu, né? É, Já entrou a mulher dele. Aí a mulher dele chamou uma amiga, e já tem mais 2 amigas pra jogar. Estão querendo, de um, uma virou 6 cadeia, né? alunos. Sim. É isso que eu tô E dizendo. eu digo assim, 4 a mim, tem 2 para ele, eu não sei também se ele atraiu outros amigos com outros professores também. Mas ele, por exemplo, através de um, né, ele trouxe mais 5 para o tênis. E Você vê como através daqueles 5 que ele trouxe, vão vir mais. exatamente. E aí eu falo e a empolgação dele, né, de começar a fazer, primeiro assim, o cara fica meio assim, ele lembra dele, ficava perguntando, aí eu falei: "Cara, vai, faz uma aula, faz um teste", aí liguei pro Livas: "Não, vai lá o professor", aí até tinha dado uma raquete, assim, uma raquete, eu falei: "Ó, tem uma raquete aqui só pra você começar lá", aí ele começou, e enfim, aí você vai se desenvolvendo, cara, hoje tá no torneio, Tá. olha que Ele bacana, tá participando, e um amigo dele também tá entrando, que bacana. né. Eu vi também lá no tênis social que teve lá no Círculo, teve o último Infanto Juvenil, tinha, alunos do lá do projeto já começando a jogar. Então o torneio a mãe leva, porque às vezes, depende muito dos pais também, né, quando é criança, levar essas crianças. A gente tem algumas dificuldades com crianças que às vezes desiste de ir para o tênis social, em função de não ter quem leva, né, porque, são crianças menores, então, tem que ter um responsável levando, né, e às vezes o horário não permite, às vezes leva o vô, tem uma lá que o vô leva, acho que já tem o terceiro ano que a gente tá com a gente, sabe. E muito bacana. Você viu lá, você viu, você deu a aula lá aquele dia que a gente fez uma ação lá com as crianças lá na Tennis Company, Eu estava lá. você viu o cara, você vê, as crianças estão ali, estão, se envolvendo, né, com o esporte, enfim, e isso traz muita coisa boa para elas, né. É O isso. esporte é vida, né, não adianta, a gente querendo o seguinte, o tênis é uma coisa que é diferenciado de qualquer esporte. Desculpa, assim, falar dos outros esportes, mas o tênis é amizade diferente, é convivência diferente, onde tem muitas regras, porque o tênis são 31 regras, né. Uhum. O tênis para mas são 31 regras, é muita coisa, né. Então pra gente se cumprir, código de conduta, né, porque se não tiver o código de conduta, o atleta também faz o que ele quer, né. Então dependendo muito, se ele pega se pegar um atleta, se pegar um árbitro que tem coragem mesmo de eliminar muito jogador, elimina e acabou. Porque Uhum. tem muitos jogadores que não quer, eles querem ali mais apaziguar, deixar, né, então tem muitas vezes, eles acabam nem eliminando jogador. E aí o que acontece? Eu gosto, não vou mentir, eu gosto, se a pessoa está errada,
eu tenho advertência para advertir. Dependendo da forma que ele me abordou, o que ele falou comigo, eu já elimino o atleta, né? Porque o tênis, ele tem uma regra para cumprir. Então, eu gosto de estar na regra. O tênis, eu gosto sempre das coisas certas. Então, essa é a minha parte, né? Agora, tem pessoas que é mais maleável, né? Deixa as coisas acontecer, mas tem hora que não dá. E aí, acaba girando a briga, é pior. Mas o tênis, ele é um esporte onde você acaba respeitando muito os seus adversários, porque você vê que hoje são poucas brigas no tênis. É pouca briga, Sim. né? O tênis é uma coisa que é muito familiar também. Então, o tênis, ele é feito muito para a pessoa se educar também, trazer novas amizades, mas aquelas amizades... Você vê que a amizade do tênis é diferente, né? Muito diferente. Legal, legal. E aí, Livas? O que você tem para falar mais para aprender com o nosso amigo Givanildo aí? Eu, particularmente, só agradeço o Givanildo. Eu agradeço o Givanildo, não saindo um pouco do tênis, pelo que ele representa, né? Ele representa uma liderança pra gente incrível. A gente sempre tira dúvida, acrescenta. Só contando um pouquinho do que aconteceu com a gente, né? Lá atrás, no meu início, por uma questão bem imatura minha, a gente teve uma divergência, nem por ele, por minha mesmo. Pedi perdão pra ele. E alguns anos depois a gente se encontra na academia, né? Cheguei na academia Tênis Company um pouco, 1 ano ou 2 anos na sua primeira que você... 1 ano, né? Você chegou em 2003, eu cheguei em 2004. E pouco. E foi o cara que pegou na minha mão. Isso eu tenho uma gratidão enorme. Um cara que pegou na minha mão e falou: cara, olha, você é bom, você pode se valorizar mais e melhor, e vamos ter um negócio nosso. Então, assim, eu tenho uma gratidão. São pouquíssimas, você sabe muito bem disso, pouquíssimas pessoas que pegam na mão e falam: vamos prosperar junto. Pouquíssimas pessoas. Então, eu tenho uma gratidão imensa por ele. Admiro ele, assim, a energia dele. Hoje a gente tem uma ligação aí, não só de academia, né? Não só isso, de outras questões também. E estamos remando junto aí, vai fazer 20... Nós já estamos na Tênis Company, já vamos fazer 21 anos, né? 21 anos, trabalhando junto. Tem divergência, como qualquer outro lugar, mas a gente amadureceu. Eu, particularmente, o Robson, amadurecemos ao máximo, né? E conseguimos sentar numa mesa, esclarecer tudo. E vamos lá, tá tudo certo. Várias vezes pessoas fazem comentários: a academia vai fechar, vai fechar, vai fechar. Cara, a gente já tá aí há 21 anos fechando, há 21 anos. Então isso é maravilhoso, porque todos nós sabemos como é difícil tocar um negócio ali, e vocês estão os mesmos, né? Há 21 anos ali, tá você, Fofão, William e Robson. Então, assim, é uma referência. Eu tô aqui há muitos anos ali O acompanhando. Givanildo é o gerente da academia. Então, assim, tem sempre a liderança do Givanildo, de estar administrando, de estar buscando com a experiência dele, né? Então, eu particularmente, eu tenho uma gratidão imensa por ele, um respeito imenso por ele, um cara... Eu quero, sabe, o dia tirar o chapéu para esse cara e falar: obrigado por tudo que você fez para mim e para minha família, né? Não é só para mim, é para minha família. É porque, na verdade, quando surgiu da gente arrendar a academia, eles estavam até meio pensativos. Cara, eu acho que vai querer alugar, mas dá, assim, cara, dá. Mas pode ter certeza que vai ser bom pra gente. A gente administra, nós não vamos pagar administrador. E eles ficaram naquela dúvida, né? Achando que não ia dar. Ficaram: dá, pode ter certeza que dá. A gente consegue tocar isso aí. Aí acabou eles acreditando, né, no que eu falei, né? E realmente, até hoje nós estamos, né? Hoje a gente mesmo toca o torneio, nós fazemos nossas coisas, né? E através disso aí nós crescemos também, né? Hoje, por exemplo, nós compramos terreno lá em Campo Verde, mais de 5.000 metros quadrados, pagamos, entendeu? Não devemos nada. Tudo lá a gente é com recurso nosso mesmo, não fazemos empréstimo nenhum. Então a academia lá hoje em Campo Verde, ela anda, lógico que a gente tem que injetar alguma coisa, mas tudo com recurso, e a gente não faz É a financiamento. Sunset.
Academia Sunset. Sim, Terminamos agora a primeira quadra de tênis, né? Inclusive o professor Idalício, um mega abraço para ele. Tá ministrando as aulas de tênis e de beach tênis, né? Lá temos 4 maravilha. quadras de beach tênis. E aí, o fruto dessa parceria que começou lá há 21 anos, ele já tem esse espaço lá em Campo Verde, que é um lugar, assim, uma cidade super bacana, próxima aqui de Cuiabá. E uma procura boa lá, viu? Hoje o interior e é uma cidade importante, né? Aí você também tem a Tênis Country, né? A Tênis Company Tênis Country, né? Country, não, Tênis Tênis Country, Country, né? Tênis Country, né? Também 4 quadras lá, que estão vocês lá. Então, assim, esses são os resultados, para além daquilo que você disse, que é muito importante dessa união de vocês construir um negócio, né, ligado ao tênis, né, de ter essa parceria, porque é muito difícil isso, né, sempre há uma divergência ou outra, mas são pequenas que vocês conseguem resolver com coisas normais do dia a dia, né, mas você está até hoje aí, e hoje você declarando isso, né, é muito legal, e a gente vê isso em vocês, né, todos vocês, a gente vê essa união entre vocês, que é muito bonita, né, e que fez vocês hoje prosperar, né, não só como professores, como profissionais, né, mas também na vida, né, com família e tudo, isso é muito bacana, e isso é fruto da sua experiência, Givanildo, de estar aí, né, que pegou os jovens ali, porque ali é você, depois é o Rob, tem mais idade, né? Mas assim, mas Libas era um menino praticamente, 21 anos, até com quantos? Sim, eu cheguei na academia com 17, né? Cheguei menino, bem garotão, né? Então, o Fofão é mais ou menos a sua idade, né? O Fofão, ele tem 44. Então tudo você, o O William Fofão, 43. mais ou menos a mesma idade. E aí o Velgiva pra dar o suporte pra gurizada, pra meninada na época, né? E isso é muito importante. Giva, assim, eu agradeço, né? Eu agradeço você aí pela tudo que você fez pelo tênis, que ainda tem para fazer, né? E que você fale um pouquinho aí, tá? O microfone é seu, pra gente chegando no final aqui do nosso podcast aí, do que você queira falar aí, fica à vontade. Eu agradeço a vocês, né, Arson, Livas, né, por esse convite, né, que o Livas já tem me falado já tinha me falado, né, eu estive ocupado a semana passada, mas hoje, graças a Deus, eu pude vir, né, e falar um pouquinho do tênis, né. E eu só tenho que agradecer vocês e aos tenistas, né, do estado inteiro, né. Essa é a minha gratidão que eu tenho para cada um deles. Ok. Livas, obrigado mais uma Obrigado, vez, Gastão. viu? Parabéns, Givanildo, que Deus abençoe aí nessa caminhada aí de sempre, certo? E continua aí pegando a meninada aí e sendo desafiador, né? Aí, Matheus tá aí, ó. Chama o Divo aí pra desafiar. Aí, Matheus. Né? Mas Agora não dá, agora ele bate muito duro. é, tá melhorando, né? Mas é isso. Obrigado, Giva. Até mais, gente. Esse foi o episódio de Valeu. hoje. Um abraço.